Lucas 6, a partir do versículo 12. Lucas 6, a partir do versículo 12, diz assim: Naqueles dias, Jesus se retirou para um monte a fim de orar e passou a noite toda orando a Deus. Depois do amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12, dentre eles, aos quais também chamou de apóstolos. Simão, a quem também chamou Pedro e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, conhecido como Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, e pedimos a Tua tradução agora, para a Tua glória e para a nossa salvação, em nome de Jesus. Amém. Eu gosto de Jesus, mas odeio os cristãos. Gosto de Jesus, mas odeio os cristãos. Não sei se você já ouviu essa frase, não lembro de quem é a frase, também não fui procurar. Mas é uma frase que vem embutida uma crítica. A crítica é que os cristãos, ou aqueles que se dizem cristãos, que seguem Jesus, principalmente o povo de igreja, não é como Jesus. Não é como Jesus. E a frase está certa, não é mesmo. O cristão não é alguém que é como Jesus, mas é alguém que está a caminho de ser como Jesus. Por isso que está andando com Jesus, pois entende ser Ele o Filho de Deus, o Salvador, o homem que é referência da nossa salvação, porque ser salvo não é só deixar de ir para o inferno e ir para o céu, mas é deixar de ser quem o pecado fez com que nos tornássemos e sermos aquilo que Deus nos chama para ser, ou seja, um homem, uma mulher, à imagem do seu Filho, que é Jesus. Então, você que é cristão é uma pessoa que decidiu seguir Jesus. E ao decidir seguir Jesus, começar a seguir Jesus, você se apercebeu que não é só você que está seguindo Jesus. Que nesse caminho de seguimento de Jesus, tem outros como você, que não são como Jesus, mas estão vindo a ser, desejam ser, e você se vê no caminho com eles. Por isso que é impossível você seguir Jesus sozinho. Seguir Jesus implica estar numa caminhada junto com outros que tomaram a mesma decisão, você goste ou não. É como um pastor já disse, você pode ter um péssimo relacionamento com a tua família. Você pode viver, inclusive, distante da sua família. Mas nem por isso você deixa de ter uma família. A igreja é isso. É a família de Jesus, cujo pai é Deus e ele é o irmão mais velho. Você pode ter um excelente relacionamento com essa família, um péssimo relacionamento com ela, viver perto ou longe dela, mas ainda assim é a tua família. Porque é o que esses homens aqui descobrem quando eles se decidem seguir Jesus Messias. Eles se decidem a segui-lo e daqui a pouco se veem num grupo. Porque o seguimento do Cristo não é individual, é coletivo. E aí, desses que se decidem por segui-lo, Jesus tem um grupo de seguidores. Ele escolhe então 12 que vão depois dar continuidade à sua obra, mas não apenas isso, mas serem os fundamentos da sua igreja. O Paulo lá em Efésios vai dizer isso, que a igreja está construída sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas.
Ou seja, desses 12 que decidiram entregar a sua vida a Jesus e segui-lo, foram se juntando outros. Até que chegou o dia meu e teu de se ajuntarmos a eles. Eles são os fundamentos e nós somos pedrinhas que foram se ajuntando no edifício que é o corpo, que é a igreja. Jesus é a pedra de esquina, os apóstolos são o fundamento e nós somos os tijolos nessa casa espiritual que se chama igreja. Então, ou seja, ou você está nesse prédio ou você está fora. Só tem um prédio só. Não tem vários prédios, uma casa aqui, uma casa ali, um tijolo ali. É um prédio só, cujo fundamento são os apóstolos. A pedra angular é Cristo. E esse teu irmão que está ao seu lado é uma pedra junto com você no edifício que é a igreja. É isso. O que a gente aprende com essa lista dos 12, que representa o fundamento dessa casa que somos nós, preenchida pelo Espírito de Deus? Primeiro, que quando você começa a seguir a Jesus, junto com outros inclusive, você vai sendo transformado na pessoa que Deus te criou e chamou para ser. Como foi aqui o caso do Simão Pedro. Interessante porque nome hoje na nossa cultura é dado pela sonoridade, se agrada ou não. E dependendo de como um som agrada ou não o seu ouvido, você acha que o nome é bonito ou feio, aí você vai decidir dar para o seu filho. Mas nessa cultura aqui o nome representa a pessoa, caráter, a personalidade. Tanto que em alguns momentos na Bíblia, Deus muda o nome de algumas pessoas. Por exemplo, Jacó é agora Israel, príncipe de Deus. Mudou o nome. Mas no caso do Simão Pedro, Jesus não muda o nome de Simão Pedro, fazendo com que ele deixe de ser o Simão e seja agora só o Pedro. Mas Jesus acrescenta ao nome de Simão o nome de Pedro. Tanto que em muitas partes ele continua ainda sendo apresentado como Simão Pedro. Não como o Simão que não é mais Simão e agora é Pedro. Mas o Simão que já não é só Simão, mas agora é Simão Pedro. Por quê? Porque Simão sem Jesus é só Simão. Simão com Jesus vira Simão Pedro. Aquele que ouve é aquele que é a rocha. Porque quando você decide seguir Jesus, e Jesus entra na sua casa, você se torna uma nova pessoa? Se torna. Você se torna uma pessoa melhor? Se torna, mas não porque Jesus destrói quem você é, mas porque Jesus leva você a ser o você que Deus chamou para ser e criou para ser, mas que sozinho, sem Jesus, você não será. É um plano que fica no meio do caminho. É um plano que se perde. É um Simão condenado a ser Simão para sempre. Ficar no meio, na metade. Então, por exemplo, o Ricardo, sem Jesus, é um Ricardo condenado a ser um Ricardo aquém do Ricardo que Deus criou para que ele seja, e o chamou para que ele seja. Um Ricardo com Jesus é um Ricardo que vai ser o Ricardo, ainda não é, calma, mas há de ser
aquele que Deus criou e chamou para ser em Cristo. É como o C.S. Lewis uma vez explicou assim, que Jesus é como o sal na comida. O sal na comida não faz com que a comida deixe de ser comida, nem se torne outra comida. O sal na comida potencializa, realça o sabor da comida para que a comida seja a melhor comida. O máximo que pode ser e foi chamado para ser. É isso, com Jesus você não vai ficar no meio do caminho. Segunda verdade, que o caminho de Jesus pode ser um caminho de anonimato para o mundo, mas não para Deus. Porque a gente vê nessa lista alguns discípulos que se tornaram de fato conhecidos, como o próprio Simão, que virou Pedro. Simão Pedro é mais conhecido como Pedro. O Tiago e o João, a gente sabe quem foi o Tomé. Filipe, tem passagem que ele fala na Bíblia, esse Bartolomeu é o Natanael. Mateus escreveu o Evangelho. Agora, quem é esse, por exemplo, Judas, filho de Tiago? Não é o Tiago, irmão do João, porque o Tiago, irmão do João, já está lá em cima. Quem é esse Judas, filho de Tiago? Não é o Judas Iscariotes. Em outras listas ele vai aparecer como Judas, filho de Tadeu. Judas Tadeu. Alguém aqui conhece? Prazer. Na Bíblia, não tem sequer um registro de uma palavra dele. Não tem nenhum registro de uma obra dele. Tem na história da igreja, mas na Bíblia não. É um personagem quase que anônimo, que a gente não saberia dele se não estivesse na lista. Mas não é que ele não fez ou não falou. Porque, como os outros, ele também foi comissionado a ir e pregar, e a curar, e a expulsar. A única coisa é que o que ele fez, o que ele falou, não foi escrito. E aqui eu vejo duas lições para a gente. Primeiro, não fique ansioso, não fique preocupado em que as pessoas conheçam e reconheçam e registrem em ata, fotografem, postem, filmem aquilo que de bom você faz. Primeiro, que se elas fizerem isso, você já recebeu o seu galardão, segundo Jesus. E segundo, elas podem não ver, elas podem não saber, mas Deus vê, e Deus sabe. Porque lá em Apocalipse, Jesus diz: eu conheço as tuas obras. Quem precisa saber, sabe. Quem precisa ver, vê. E quem pode te recompensar, vai te galardoar. Ainda que seja no céu, no melhor lugar. E segundo, saiba que no relacionamento com Deus tem o fazer. Mas é um fazer não mais importante e antecedido pelo ser.
Pelo ser. Não adianta fazer sem ser. Tanto que Jesus diz que no último dia muita gente vai se aproximar dele com uma lista de maravilhas feitas no nome dele. Milagre, profecia, um monte de coisa. E Jesus vai dizer categoricamente: não vos conheço. Apartem-se de mim, vós que praticastes a iniquidade. Vós que praticaste a iniquidade. Não conheço. Não, mas foi no seu nome, Senhor. Não conheço. Por outro lado, a Bíblia tem um arsenal de pessoas que a gente, como esse Judas Tadeu, não sabe de uma obra. A gente não sabe de uma palavra. Só sabe que era de Jesus. Que era dele. Que é um exemplo, Lázaro, de Marta e Maria. A Marta era uma diaconisa por excelência, vivia servindo. Vivia pegando no pesado. Já a Maria devia ser do louvor. O lance dela era contemplar. Ela ficava aos pés de Jesus, ouvindo, aprendendo, louvando. A Marta achava ela bem folgada. Mas e o Lázaro? O negócio dele era comer com Jesus. Quando ele aparece, ou ele está morto sendo ressuscitado, ou ele está comendo com Jesus, de papo com Jesus. Antes dele ser morto, ele estava comendo com Jesus. Aí morreu, Jesus ressuscitou. O próximo capítulo ele está comendo com Jesus. Ou seja, mas era de Jesus. A Bíblia diz que Jesus amava Maria, Jesus amava a Marta, e Jesus amava o Lázaro. É isso que importa. Por isso que um pastor já disse, eu concordo, o mais importante que Deus nos chama para sermos é ovelhinhas de Jesus. Ser uma ovelhinha de Jesus. Uma ovelhinha amada por Jesus. E aí quando você é uma ovelhinha de Jesus, não é que você vai fazer para Jesus. Mas Jesus vai fazer em você e por meio de você. Terceiro, no seguir Jesus, e nesse seguir a gente vê que não está sozinho, a gente não aprende apenas a ser tolerante. Hoje está muito em voga esse negócio de tolerância. Tolerância tem um limite. Eu posso ser tolerante, mas eu sou tolerante até aqui. A partir daqui a minha tolerância se foi. Ao seguir Jesus, a gente não apenas aprende a ser tolerante, mas a gente aprende a amar aquele que pode ser inclusive o nosso oposto. Porque amar quem pensa igual, que tem a mesma visão de mundo, isso aí é simples. Difícil é amar quem pensa diferente. Quem vê diferente. Visões de mundo que se chocam, que separam, colocam fronteiras e diz, você não é dos meus. Você não é dos meus. Você fica lá com a sua turma que eu fico aqui com a minha. E aí a gente vai criando fronteiras. A gente vai se tornando estranho para o outro. Porque se tem uma coisa fácil para a gente é delimitar devido às diferenças. Mas olha o que Jesus faz. Jesus chama um sujeito aqui que se chama Mateus, publicano, cobrador de impostos, aliado de Roma. Considerado por outros judeus traidor. Então é um sujeito que tem uma seguinte visão de mundo. Olha, o que adianta ir contra Roma? Tem que esse papo aí. Não tem como ir contra Roma. O negócio é fazer acordo com Roma, para a gente viver na boa, como dá.
o melhor possível. Mas Jesus também chama não só um sujeito desse, que tem essa visão de mundo, mas chama também um tal de Simão Zelote. Que ele pode ser chamado Simão Zelote ou por zelo, de fé, mas também por fazer parte de um partido revolucionário, que entendia o seguinte: sabe o que a gente tem que fazer com Roma? Explodir Roma. Acabar com Roma. Fazer igual os macabeus fizeram. E a espada neles mesmo. Então, numa analogia hoje, seria assim: juntar no mesmo time um simpatizante do Trump com um simpatizante do Che Guevara. O que ia dar esse negócio? Já pensou? Já pensou os dois discutindo sobre Roma? Então, são duas pessoas com duas visões de mundo opostas. O que dava a liga ali? Jesus. Porque eles podiam ir discutindo, mas chegava uma hora, olha, mas uma coisa eu concordo, Jesus é o Messias. Eu também. Aperta aqui a minha mão. Nisso a gente concorda. E isso é o que importa. Porque por maiores que sejam as nossas diferenças, nisso a gente concorda. Jesus é o Cristo. E não tem verdade maior do que essa. Não existe diferença que nos separe, que seja maior dessa que nos une. Nós cremos que Jesus é o Cristo. E isso nos faz filhos de Deus. Família. Corpo. Então, deixa eu falar para você. O que nos une e nos mantém unidos não é uma ideologia. Não é uma filosofia de vida. Não é uma eclesiologia. Não é sequer uma doutrina. O que nos une é uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus. Eu não sei o que você pensa a respeito de um monte de coisa. Mas se você confessa Jesus é o Senhor, morreu na cruz pelos meus pecados, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai, e vai voltar para julgar vivos e mortos, nós somos irmãos. Então eu te pergunto, dentre todos os cristãos que você conhece, qual é aquele ou aquela com quem você tem a sua maior diferença? Seja qual for essa pessoa, seja qual for essa diferença, não é maior daquilo que os une a pessoa de Jesus. Porque é o que o Paulo disse. Pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Ok? Todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Não há judeu nem grego. Não há escravo nem livre. Não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Herdeiros conforme a promessa. Um só povo, povo de Deus, família de Cristo. Em Cristo, alicerçado nos fundamentos, alicerce dos apóstolos e profetas. Nada é motivo para separação.
Nada é motivo para divisão. Nada. Porque nada é maior do motivo da união, da reconciliação. Cristo. Foi por isso que ele morreu lá na cruz. Para nos unir a Deus e quebrar o muro da inimizade. E quarto, irmãos, nesse segmento de Jesus, que a gente segue com outros, infelizmente, é possível se desviar de Cristo e dos que estão com Cristo. Porque a lista termina com o tal do Judas. E esse Judas para mim é um mistério. Mistério. Eu não sei se ele era e deixou de ser, ou se ele nunca foi. Porque pelo menos aqui o Lucas diz que veio a ser o traidor. Alguém que vem a ser o traidor não era. Então o que aconteceu com ele? Então eu não sei, mas uma coisa é fato, está em todos os evangelhos, em todos os testemunhos a respeito dele. Ele tinha um calcanhar de Aquiles, que mesmo ao se decidir seguir Jesus, não deixou, o acompanhou. E veio a ser a sua ruína. Ele tinha um probleminha, que se chama cobiça. Cobiça. Pior de tudo é que ele ainda era o responsável pela bolsa comum. Os discípulos aqui, os 12 com Cristo, eles tinham uma bolsa comum. Tinha cada um o seu dinheiro, não era uma bolsa comum. De onde chegavam as ofertas e servia para o sustento dos 12. E Cristo. E o Judas, vez ou outra, retirou dali o que não devia. Pode ter sido pouco aos olhos dele. Mas foi uma cobiça que foi alimentada e que depois engoliu ele. Porque, irmãos, pecado de estimação é assim, por menor que pareça, ou uma hora você acaba com ele, ou ele acaba com você. Não brinque com isso. Não brinque com isso. Porque é a mesma coisa uma cárie num dente. Pode demorar, pode ser só um pontinho, mas se deixar, se não tirar, ela vai destruir. Vai destruir. Mesma coisa, o salário do pecado é morte. É morte. Só vai levar para um lugar: a morte. Então o que a gente faz com os Judas? Se é a gente volta, né? Como cantamos aqui na música, nos colocamos ao pé da cruz, pedimos perdão pelo desvio e clamamos o sangue de Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque talvez o Judas nunca pensou que isso aconteceria com ele. Aquele que julga estar em pé, cuide para que não caia. Agora, se o Judas é o outro, o que a gente faz? Malha? Não, né? O que a gente faz? Vai atrás dele antes que seja tarde. Porque é o que o Tiago fala nos últimos 2 versículos da sua epístola. Ele diz assim: meus irmãos, se algum de vós se desviar da verdade, e alguém o reconduzir a ela, se desviou, mas alguém o reconduzir a ela,
Sabei que aquele que fizer um pecador retornar do erro do seu caminho, salvará da morte uma vida e cobrirá uma multidão de pecados. Porque não teve pecado pelo qual Jesus não morreu naquela cruz. Não há pecado que o sangue de Jesus não cubra. Então, ou é você, ou é alguém que você tem que trazer aos pés da cruz, para os pecados serem cobertos pelo sangue de Jesus. Mas há perdão, essa é a boa notícia do Evangelho. No sangue de Jesus há perdão. Teve um amigo meu, um irmão chamado Renato. Ele um dia pregou, eu achei interessante o que ele falou. Ele falou assim que a igreja é igual a Arca de Noé. Não devia ser fácil ficar lá na arca, com todo aquele povo, com tudo que acontecia ali dentro. Mas era melhor do que ficar fora. Bem melhor. Então a minha oração, o meu apelo, o meu desafio não é para você vir para a igreja. O meu apelo, o meu desafio é para você seguir Jesus. Decidir-se por seguir a Jesus. Pagar o preço. Vou seguir Jesus. Porque você não vem para a igreja para ser de Jesus. Você vem para Jesus, a pedra de esquina, cujo alicerce são os apóstolos e os profetas. Você vem para Jesus, para então se tornar igreja dele. Amém. O edifício que está firmado no alicerce, cuja pedra de esquina é Cristo. Os fundamentos são os apóstolos e os profetas. E o edifício que vai sendo construído, edificado, cujo construtor é Cristo por meio do seu Espírito. E o que o Pedro disse: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Amém.